Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 11, a partir do verso 1. Oração dominical. Quem nunca ouviu falar dessa oração? É mais fácil perguntar assim, né? Do que perguntar quem já ouviu. Todo mundo já ouviu. É melhor perguntar quem nunca ouviu. Não é isso? Lucas capítulo 11, a partir do versículo 1. Diz assim: De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Então ele os ensinou: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos que nos devem. E não nos deixe cair em tentação. Amém? Só até aí. Curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, te damos graças, Senhor, pela liberdade que temos, pela oportunidade de poder pensar, de poder refletir, de poder estudar esse texto tão maravilhoso, tão glorioso, de poder estudar a Tua palavra, certos de que não é nossa palavra, mas é Tua palavra, dado a nós, certo de que não é um ensinamento meu, mas um ensinamento do Senhor a nós. Obrigado, Senhor, pela Tua presença, pela Tua graça, pelo Espírito Santo que habita em nossos corações, e que a certeza que temos é que nós não precisamos de mestres, conforme a Tua palavra nos diz, porque nós temos a unção, nós temos o Espírito Santo que habita em nós e que nos ensina todas as coisas. Então eu fico tranquilo, Senhor, na graça e na bondade do Senhor, de que o Senhor é o mais interessado de poder nos instruir, de poder nos guiar para vivermos a vida e a vida como ela é. Abençoe a vida dos meus irmãos em Cristo, desacelere os nossos corações, calma a nossa alma e prepare-nos como um coração aberto, como uma boa terra, para poder receber a semente da Tua palavra. Fale o nosso coração, conforme o Teu querer e a Tua perfeita vontade, em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto rico, para não dizer complicado, né? Quando a gente quer dizer que o texto é complicado e que o texto é problema, muitas vezes para a igreja, a gente diz assim, o texto é rico. Você quer ver um outro texto rico na Bíblia? É 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. Vocês lembram desse texto? Fala do quê? Da ceia. E aí quando a gente estuda esse texto, a gente fala assim, esse texto é muito rico. Ou seja, para não dizer assim, esse texto é um problema. Para não dizer esse texto tem muitas interpretações. Por exemplo, se a gente pegar o texto da ceia, a gente vai falar assim, alguém pode pegar o mesmo texto, na mesma interpretação, no mesmo texto que fala da ceia, e dizer assim, se você tomar isso, e se você estiver doente, você vai ser curado. Então alguém pode dizer, a ceia é vida. Mas alguém pode dizer o seguinte também, na mesma interpretação, no mesmo texto, e dizer assim, se você tomar isso, se você estiver em pecado, você vai morrer. Então percebe quanto o texto é rico? Ou seja, o quanto ele é complicado de se entender, no mesma interpretação, no mesmo texto, a gente tem duas interpretações, e interpretações que são assim, uma distante da outra, 8 e 80, ou você morre ou você vive. Então, ou a ceia é ceia, ou é vida para nós, ou ela é morte. Então, eu prefiro acreditar que ela é vida, amém? E esse é um texto também difícil, porém deveria ser simples e fácil. Deveria ser um texto muito comum de se estudar, de se pensar. Deveria ser algo tão comum como era comum para os judeus. Porque toda vez que Jesus ia falar sobre oração, ele usava aquela expressão, quando orardes. Que a ideia que dá é dizer o seguinte, quando vocês fizerem o que vocês estão acostumados a fazer o tempo todo, façam assim. Então Jesus nunca veio trazer uma lição de oração.
Jesus nunca veio e sentou os discípulos e falou assim, a oração é isso, 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 isso. Não, Jesus nunca veio ensinar nenhum judeu sequer sobre a oração, porque a oração era algo tão comum na vida do judeu, que Jesus não ousou ensinar os seus discípulos, que a maioria deles eram judeus, mas Jesus ousou em reinterpretar o verdadeiro significado da oração. E esse texto começa dizendo isso, porque o texto começa dizendo assim, de uma certa feita, versículo 1, Jesus estava orando, sim ou não? Jesus estava orando e despertou, o desejo de oração na vida de quem? Na vida de quem já orava. É isso que é interessante de pensar. Esses caras oravam todos os dias, no mínimo 3, se era um bom judeu, 3 vezes no dia eles oravam. E orações longas e compridas, e que se tornou para eles como um ritual, porque onde quer que eles estivessem, se estivesse na praça, se estivesse num supermercado, se estivesse no trabalho, aonde quer que eles estivessem, chegou a hora da oração, é sagrada, e essa oração teria que ser feita. Isso é interessante a gente pensar. Só que Jesus fazia diferente. Enquanto a maioria dos judeus oravam em praça pública, a maioria dos religiosos oravam para aparecer e se apresentar como verdadeiros religiosos, Jesus sobe para o monte para orar. Sempre fazia isso. Não nos ensinando que no século 21 deveríamos subir nos montes para poder orar. Não é essa a lição. Nunca foi essa a intenção de Jesus. Mas Jesus estava dizendo assim, que a verdadeira oração é aquela que é feita em oculto, em segredo, em que mal as suas palavras saiam da sua boca, Jesus, o Pai, já sabe de todas as coisas. Então o que vale nem sempre são as suas palavras, então é a intenção do coração. De repente as palavras são bonitas, mas o contexto é totalmente diferente e errado daquilo que Jesus estava ensinando. A oração deveria ser algo voluntário, que nascesse no coração das pessoas e que elas dissessem palavras que fossem voluntárias, que tivessem a ver com o desejo voluntário de estar próximo e presente na presença de Deus. E não aquela oração obrigatória que levava-os a fazer em voz alta para poder mostrar para todas as pessoas que estavam ao seu redor que eles estavam orando e que eles eram espirituais. Então Jesus está orando. Então ele não ousa ensinar os seus discípulos a orar. Pelo contrário, a vida de oração de Jesus despertou neles o desejo de poder aprender sobre o verdadeiro significado, a verdadeira reinterpretação do que significava a oração. Porque a oração para os judeus aprende desde criança, tem que orar, e assim, assado, já sabe de cor. Mas segundo e da maneira que Jesus orava, era diferente. Era uma oração que despertava o desejo no outro de fazer o mesmo. E aí Jesus está orando e os discípulos assim, nos ensina a orar. Olha que coisa interessante. Não era uma lição de oração, não era um culto sobre a explicação fosse sobre oração. O que a gente faz hoje? Não era o que a gente faz hoje. Hoje é necessário a gente aprender sobre oração. É necessário a gente abrir a Bíblia e falar assim, hoje nós vamos aprender a orar. Por quê? Porque a oração não é tão comum como era na vida dos judeus e por causa da alavanche, contra o texto bíblico que nos ensina sobre a oração, que vem nos confrontar o tempo todo. Às vezes as pessoas têm dificuldade com a oração hoje. Algo que deveria ser tão simples, passam a ter dificuldade, porque a gente ouve tanta asneira, tantas coisas que vêm de encontro à palavra de Deus, que, meu Deus, chega um ponto que eu já ouvi de gente, eu já ouvi de pessoas próximas de mim, e dizer o seguinte, eu não sei mais orar. Gente com 40 anos de cristão, 40 anos frequentando isso aqui, depois de ouvir alguma coisa um pouco diferente do que eu vinha ouvindo, ela disse para mim o seguinte, eu já não sei mais orar. Que bom que não sabe, Que Paulo também não sabia. Bom não saber mesmo. Bom é a gente entender que a oração é algo que faz parte da nossa vida. Por isso que o texto bíblico diz assim, orai sem cessar. Porque a oração tem mais a ver com a vida do que com o ritual. Então Jesus está ali, orando de uma maneira tão diferente, tão voluntária, que está chamando a atenção daqueles que estão próximo dele, que está acostumado a ver a oração como algo obrigatório. Olha para a vida dele e é despertado um desejo no coração de querer aprender a orar. E aí Jesus vai ensiná-los,
Sobre a oração, então assim, ó, e quando orardes, olha o texto, quando orardes, ou seja, quando vocês fizerem aquilo que vocês estão acostumados a fazer, 3 vezes, no mínimo 3 vezes ao dia, vocês vão fazer assim. E aí ele vai dizer a quem orar ao Pai. Mateus capítulo 6, versículo do 9 ao 15, a mesma oração. Se a gente perceber, essa oração está mais resumida, de Lucas, ela está bem mais resumida do que a oração de Mateus capítulo 6. Então lá tem o nosso, aqui já não tem o nosso, não sei se você percebeu isso, lá é Pai Nosso, Mateus capítulo 6, aqui é só Pai. Não que o Pai deixou de ser nosso, certo? Mas é uma oração mais resumida, que a gente vai entender dentro de um contexto, por isso que é interessante ler Mateus, por isso que é interessante a gente ler Lucas, porque alguém pode perguntar e dizer, mas são 4 evangelhos, e os 4 evangelhos dizem as mesmas coisas, e por que eu tenho que ler os 4 evangelhos, sendo que eles falam as mesmas coisas? Não, eles não falam exatamente as mesmas coisas. Na maioria sim, eles falam das mesmas coisas, mas eles falam das mesmas coisas em pontos diferentes. É como se Mateus estivesse olhando para vocês e descrevendo vocês. É como se Lucas estivesse atrás de vocês, descrevendo vocês. É como se João estivesse do lado direito de vocês, escrevendo vocês. É como se qual outro? Marcos estivesse do outro lado, né? João Marcos do outro lado, escrevendo vocês. Ou seja, são 4 pessoas descrevendo a mesma coisa, mas em pontos diferentes. E aí a gente lê um, lê outro, e aí o texto se completa. Amém? Ele vai falar para quem orar, a gente tem que orar ao Pai. Depois ele vai falar sobre o pão cotidiano, dai-nos a cada dia, porque o pão tinha muito a ver com a refeição. Se a gente fosse contemporaneizar o texto, né, a gente diria o seguinte: Senhor, dai-nos arroz com feijão, que é o nosso contexto atual. Então essa questão de pão tem muito a ver com o judeu, porque pão para ele significa refeição, significa alimentação, algo que sustenta, que tem a ver com o meu cotidiano. Depois ele vai falar sobre o perdão, e no final sobre a tentação, sobre tudo aquilo que Mateus escreveu no capítulo 6, a partir do versículo 9 até o versículo 5. E aí eu quero pensar algumas coisas com vocês nesse texto, muito interessante, né? Para a gente poder reinterpretar também da nossa maneira contemporânea, assim como Jesus reinterpreta a oração naquele contexto judaico daquela época, nós hoje também temos a mesma liberdade dentro do texto bíblico, da orientação de Jesus, de poder reinterpretar também o verdadeiro significado de oração no nosso tempo, na nossa visão, na nossa atualidade. Pode ser que daqui 30, 40, 50 anos existirão certas coisas que, com certeza, não existem hoje e que haverá necessidade de continuar contemporaneizando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é algo vivo, é algo que tem a ver com a nossa realidade, não é algo que tem a ver com o passado. Estudar a Bíblia não é estudar o passado, não é história morta que ficou lá atrás, mas é uma história viva, que tem a ver com a nossa vida, teve a ver com a vida daqueles que estavam lá atrás, teve a ver com a vida daqueles da Idade Média, e tem a ver com a nossa vida, e terá a ver com a vida daqueles que ainda virão. Porque a palavra de Deus ela é rica, tão rica que tem tudo a ver com a nossa realidade. Hoje nós usamos a Bíblia e falamos de internet, de WhatsApp, de Facebook, de redes sociais, nós falamos de avião, nós falamos de jato, nós falamos de tecnologias que na meia-idade ninguém ousaria falar. E usando a Bíblia. E pode ser que alguém amanhã fale de nave espacial e de coisas que hoje, se você ouvir, você não vai acreditar que irá existir amanhã e que a palavra de Deus poderá entrar nesse mundo desconhecido e ser contemporaneizado e ter tudo a ver com a vida daquelas pessoas que ainda virão. Olha como a palavra de Deus é maravilhosa. Então a gente vai fazer isso aqui agora, em nome de Jesus. A gente vai tentar contemporaneizar algumas coisas muito interessantes. E a primeira coisa que eu quero pensar com vocês é o seguinte, é que Jesus ensina fazendo. É a primeira coisa que eu quero pensar com vocês. Jesus não é aquele tipo de líder que aponta o dedo e fala, faça isso. Não. Jesus é aquele tipo de líder que ensina fazendo. Jesus está orando e aquilo que ele está fazendo está despertando no outro interesse de aprender. Olha que coisa interessante. Então, olhar para Jesus, irmãos, é ter esse sentimento gostoso, desejoso no nosso coração de poder fazer o mesmo que ele fez. Não adianta eu chegar aqui em você e falar, faça isso. Não adianta outra pessoa chegar aqui e dizer, faça isso.
se nós não olharmos para a vida de Jesus e enxergar de fato o que Ele faz, e que o desejo do nosso coração seja esse, de poder fazer aquilo que Jesus é e sempre fez. E enquanto eu não conseguir enxergar isso na vida dele, eu vou viver um cristianismo teórico. Se Jesus é uma teoria para mim, a minha vida cristã também será uma teoria. Mas se Jesus para mim é uma vida prática, a minha vida será prática. Se Jesus sair da letra, do papel, do que está aqui, nós vamos poder enxergar a vida com outros olhos. E vamos poder entender através dele, da vida dele, exclusivamente nele, como exemplo prático do viver cristão. E sabe que eu vou despertar para a oração? Não é vendo alguém orar, mas é vendo Jesus orar. É quando você perceber Jesus na oração. É como aquele filme que passa na sua mente. Ler a Bíblia é isso. Ler a Bíblia é viajar. É ter essa experiência de olhar por um texto bíblico como esse e enxergar Jesus lá no monte, orando, tentando compreender as suas palavras, tentando compreender qual era a dimensão do que ele acreditava sobre a oração, e olhar para tudo aquilo, e tudo aquilo que parece ser imaginário, que passa só pela minha mente, se materializar na minha vida e no meu viver cristão. Então, se eu não conseguir ver Jesus em oração, eu nunca terei uma vida prática de oração. Isso vale tudo, para a vida toda. Se eu não conseguir ver Jesus na minha realidade do meu viver cristão, a minha vida cristã sempre será uma teoria. Infelizmente, muitos de nós vivemos uma vida teórica, né, religiosamente falando. Então eu preciso olhar para Jesus e vê-lo. Porque, primeiro ponto, Jesus ensina fazendo. Amém? Sabe outra coisa interessante para a gente estar pensando? É que Lucas usa a figura, como Mateus também, a figura de pai. Jesus está dizendo o seguinte, quando vocês forem orar, vocês vão orar ao Pai. Já foi dito aqui, mas não é ruim, né? A gente pode repetir, que coisa boa a gente repete, certo? Coisa ruim a gente larga para lá, mas coisa boa a gente repete o tempo todo. E essas são estratégias para quem ensina, né? Sempre está repetindo as mesmas coisas. O filho, para aprender, tem que ouvir 1 milhão de vezes a mesma coisa para poder aprender lá na frente. Então, pai, essa figura pai aqui, a gente vai olhar todo o texto bíblico, né, Velho Testamento, Novo Testamento, a gente vai perceber que essa palavra dita, se referindo a Deus, ninguém ousou a dizer isso. Só Jesus. Só Jesus teve a ousadia de chamar o Deus de Israel de pai. Sabe o leão da tribo de Judá? O rei dos reis, senhor dos senhores, o rei forte da batalha. Sabe aquele que eles iam escrever o seu nome no livro, né? no rolo, e eles não tinham coragem de fazer isso, por isso que o nome de Deus era impronunciável até aquele momento. Por que o nome de Deus era impronunciável? Porque era uma blasfêmia, né? Citar, alguém ousar, comparar Deus com alguma coisa ou com alguém. Então ninguém, quando olhava para Deus, eles na verdade eles não olhavam, né? Eles não conseguiam nem olhar. É aquela imagem que nós temos de Moisés. Lembra aquela imagem que temos de Moisés? Quando Deus passa próximo à rocha, e Moisés quer ver Jesus, quer ver Deus, eu quero te ver. Deus fala assim, então eu vou te passar e você vai ver minhas costas. E ele passa pela rocha e pela frecha da rocha, ele consegue ver aquele clarão de Deus, ele fala, não quero mais. Isso é Deus do Velho Testamento. Sabe o que significa Deus no Velho Testamento? É aquele Deus que vai no monte, e o monte treme, e sai fumaça do monte. Sabe por quê? Assim, o povo reclamava e dizendo, Senhor, Moisés tem um privilégio de ver a Deus face a face. E aí eles tinham só o privilégio de ver a face de Moisés, ou seja, ver Deus na face de Moisés. E algumas pessoas disseram que ele diz, isso aí é fácil, né? Moisés vê Deus frente a frente, a gente vê Deus na face de Moisés. A gente quer ver Deus como Moisés vê. Então, Moisés, então vocês querem ver Deus como Deus vê? Então eu vou falar com ele. Moisés fala com Deus, ele fala assim, o povo quer ver como o Senhor é. Eu falei, então eu vou dar uma palhinha para eles.
Eu vou fazer um ensaio para ver se vocês conseguem me ver quem de fato eu sou. E aí quando o monte treme, que sai fumaça, só vê o povo colocando a mão nos olhos, dizendo: Moisés, fala você mesmo. O povo já não quer mais ouvir a Deus. Porque esse é o Deus do Velho Testamento, o ser temível, que ninguém conseguia estar na presença dele, que ninguém conseguia ficar em pé, parado diante dele. Hoje a gente quer derrubar o povo, né? Mas naquela época o povo caía literalmente mesmo. Não é só por quê? Pelo fato da presença de Deus. Hoje a gente cai endemoniado, cai pelo poder de Deus, a gente não sabe nem por que cai mais. Mas naquela época o povo caía e tinha certeza, caía porque nenhum ser humano conseguia ficar diante da face de Deus. Ele caía mesmo, ele teria que cair por terra. Esse é o Deus do Velho Testamento, o Deus temível, o Deus forte e poderoso da batalha, que quando iam pronunciar o seu nome não tinha coragem. Então, o nome dele não pode ter pronúncia. Quando ia escrever o nome dele no livro sagrado, era todo um ritual, tomava-se banho, usava uma dedeira de ouro, e se errasse, né, no nome de Deus, rasgava todo o livro e começava de novo. Porque esse nome é santo, esse nome é poderoso. Aliás, né, ninguém na história, a não ser os testemunhos de Jeová, que tiveram a ousadia de dar nome para Deus, mas ninguém naquela época teve a audácia de poder chamar Deus de qualquer outra coisa, no máximo de Senhor, e o Senhor teria que ser em um S maiúsculo, se fosse o nosso português, que naquela época seria uma outra, né, uma outra consoante. Aí vem Jesus e diz assim: Deus é Pai. Mas isso é uma afronta. Chamar Deus de Pai é uma ousadia que não tem tamanho. Chamar Deus de Pai é um pecado imperdoável. Quem é esse? Talvez alguém pode pensar assim: o que levou Jesus para a cruz? Foi os milagres que ele operou? Foi aquilo que ele fez no meio daquelas pessoas? Foram as palavras, né, os sermões que ele ensinava? É isso que levou Jesus para a cruz? O que levou Jesus para a cruz foi ter tido a audácia de ter chamado aquele que era impronunciável, Deus temível, Senhor dos exércitos, o leão da tribo de Judá, de Pai. Porque logo ele seria comparado como filho de Deus. E isso levaria para a cruz. Aí vem Jesus e fala: vou ensinar vocês a orar então. Aliás, reinterpretar a oração que vocês já fazem cotidianamente. Quando vocês forem orar, chame Deus de Pai. E aí não sei se era livre para os discípulos ouvir isso, ou se era horrível. Por isso que Jesus orava diferente. Porque enquanto aquele que orava de cabeça baixa, diante de um Deus que ninguém ousava nem olhar, um Deus tão distante, mas tão distante, que talvez aquele que estivesse orando pensasse assim: a minha oração jamais chegará lá. A minha oração jamais alcançará esse Deus, porque Ele está tão infinitamente distante, que é um Deus tão transcendente, tão longe da minha realidade, tão longe do meu cotidiano, que eu não sei nem se Ele está me ouvindo. Aliás, eu não sei nem se Ele vai preocupar com as minhas palavras. Aliás, eu oro porque está na lei que é para mim orar. Aliás, eu faço isso porque meus pais me ensinaram, mas na verdade eu nem sei para que serve isso. Porque esse Deus está tão distante da minha realidade, do meu viver, que eu nem sei se Ele se importa comigo. Aí vem Jesus e fala assim: Deus é Pai. Em outras palavras, Ele está dizendo assim: esse Deus que você aprendeu, que está distante de vocês, Ele agora é Emanuel, é o Deus conosco, que está tão perto de você que é assustador também. Sabe o que é interessante? É isso que é interessante. É que aquele Deus era tão distante, e isso assustava as pessoas de ter um Deus tão distante. Aí vem Jesus e fala assim: Deus é Pai. Ele está dizendo assim: o outro lado
de estar assustado, é que ele está muito próximo. Pai é o que abraça o filho, é o que conta história para o filho dormir, é o que não sai da beira da cama enquanto o filho não dorme. Pai é o que levanta cedo de madrugada para poder trazer o sustento, para não permitir que no dia seguinte o seu filho fique sem o leite. Pai é aquele que cuida, que está próximo, que perde noites de sonos quando o seu filho está doente. Pai é aquele que abraça, que diz que ama, que beija. Pai é aquele que o filho mal abre a boca para falar alguma coisa, o pai já sabe o que ele quer. É a parábola do filho pródigo. O filho vem para dizer: pai, eu pequei contra o Senhor e eu quero ser um trabalhador teu. E quando ele fala isso, que vai dizer isso para o pai, quando ele chega diante do pai, que ele começa a falar, o pai interrompe a conversa dele, porque ele nem chega a dizer que ele quer ser um trabalhador. Percebe isso no texto? Parábola do filho pródigo. O filho diz assim: vou voltar para a casa do pai. E lá eu vou dizer para ele: pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz de mim como do teu trabalhador. Não é assim que ele fala, que ele programa falar? Quando ele chega diante do pai, e ele fala assim: pai, pequei contra o céu e perante ti, e ele fala: já não sou, o pai já interrompe. Sandália nova nos pés, dedo, anel nos dedos. Matai o cevado gordo. Aqui o pai estava preparado, tinha um cevado que estava sendo preparado. Desculpa, tinha um novilho, um animal que estava sendo preparado, engordado, para a ocasião da volta do filho. O filho quer dizer: pai, eu quero ser um trabalhador, e o pai está dizendo, e o pai já sabe que ele vai dizer isso, e interrompe. Porque filho é sempre filho. Você pode ser o que for, pode fazer o que você fizer. Filho é filho, nunca deixará de ser filho. Então Jesus vem dizer: pai. Sabe o que significa isso? Oração é intimidade. Sabe, a gente trata Deus como nosso empregado. Deus para nós é nosso patrão muitas vezes. Ou ele é empregado ou ele é um patrão. Uma hora ele é empregado porque ele faz o que a gente quer. Uma hora ele é nosso patrão porque a gente se relaciona com ele assim. Tipo, ele paga e a gente faz o que ele pagou, e a gente trabalha e depois quer salário, etc. É uma relação distante. Jesus vem encurtar essa distância e dizer: Deus é Pai, é aquele que cuida, que sabe o que você vai dizer em suas orações antes de você abrir a boca. Aí você fala assim: pera lá, então para que orar? Se Deus já sabe o que eu vou dizer para Ele, então para que eu tenho que orar? É porque nós não entendemos ainda o que significa oração. Oração não é falar, oração é estar. Deus não quer que você fale nada. Aliás, a gente fala muita besteira, então é melhor não falar nada. Deus só quer a sua presença. Sabe quando um filho vem perguntar? Porque filho é assim, eu estou com um pré-adolescente e ele acha que eu não sei nada. E ele acha que sabe tudo. E eu já sei o que ele acha que ele não sabe. A verdade é essa. Então o Israel vem, aquele monte de coisa, eu já sei o que ele vai falar, eu já sei quais são os conflitos dele, eu já sei que ele acha que eu não sei nada, e aquela coisa toda. Então tem hora que tem que pegar e meio que pegar no pescoço dele e trazer para perto e falar: fica aí, não fala nada não. Dá uns croques assim na cabeça dele, fala: fica calado, eu quero ser aqui, rapaz. Oração é isso. É Deus dizendo assim: ó, fique calado, você está falando muita besteira, fica quieto. Eu só quero que você esteja aqui, mais nada. Paulo chegou ao ponto de dizer assim: eu não sei orar como convém, mas o Espírito Santo interpreta as nossas orações. É como se ele dissesse assim: ó, você não sabe de nada, inocente. Deus sabe tudo. E quanto mais besteira você fala, mais ele vai falar: meu, esquece isso aí. Você está pedindo A, Deus fala assim: eu vou te dar B. Você não sabe o que você quer. Você não sabe nem o que você quer. Então olha que coisa, quando Deus fala assim: ó, Deus é Pai, está dizendo assim: ó, Deus vai cuidar de você. Ele só quer que você ame a sua presença, que você esteja do lado dele constante. É como se ele dissesse assim: eu cheguei, Senhor, aqui eu estou, não sei o que eu vou falar, não sei nem o que eu quero, mas eu estou aqui.
E Deus vai dizer assim, graças a Deus, meu filho, que você chegou. E a gente vai estar junto. É isso que é importante. Duas pessoas que estão apaixonadas, o que elas fazem? Se abraçam. Quanto mais apaixonadas elas estão, elas querem contemplar uma a outra, não é assim? É o homem que traz a mulher para o peito e ele não quer falar nada. A mulher também não quer falar nada, ela só quer sentir aquele desejo de estar no peito do amado. E o amado, o desejo de ter a amada próximo. E passam horas, e horas, e horas, e não surge uma palavra. Mas aquele é o desejo de estar junto. Pessoas que são apaixonadas são assim. Hoje, é claro que quem não está apaixonado é pontapé, né? Cai fora, sai fora daqui. Mas quem está apaixonado quer estar perto. E aí isso é oração. Oração é Deus apaixonado por você. Oração é nós estarmos apaixonados por Deus. Lembra de João? Quem era o mais apaixonado dos discípulos? João. E João não falava nada, João só reclinava no peito de Jesus e ali. Era a vida de João. Queria afrontar João, queria acabar com o dia de João, era tirar João dali. Por isso que foi conhecido como discípulo a quem Jesus amava. Então, oração é isso. Oração não é falar com Deus. Oração não é você contar para Deus o que está passando na sua vida, o que está acontecendo. Não, oração é você ter um ambiente onde Deus está presente e a sua presença é o que me basta. Sabe a presença de alguém que chegou e aí ele não falou nada para você e você já sabe o que tem que fazer? Isso é Deus. Você está num dilema, sua vida está num dilema, você precisa de resposta. Deus chegou, Deus não falou uma palavra, mas Ele chegou. Quando eu olhei para Ele, eu tive resposta. Pronto, já sei o que tem que fazer. Isso é oração. Tão difícil de entender para nós muitas vezes, mas a oração é tão simples que chega a ser assustador. Deus já sabe e conhece o seu coração. É só você abrir para Ele. E estando próximo dEle, estando nesse ambiente onde Deus está presente, é um ambiente de oração. Por isso que é interessante, hoje foi lido um texto, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive. Então não dá para apartar dele, certo? Então não dá para dizer assim, sinta a presença de Deus. Não, você chegou, Deus estava aqui te esperando. Não, Deus não estava aqui te esperando. Você já veio com Ele. Aliás, se você não veio com Ele, tem alguma coisa errada. Porque a presença de Deus é o tempo todo. Estar na presença de Deus é estar no ambiente de oração. E se Deus está o tempo todo conosco, então orai sem cessar. Você entendeu o texto? Agora a gente entende o texto. Deus é aquele que está dentro de você. Aliás, existe uma coisa impulsiva na vida. É você estar distante de Deus. O salmista disse, suba ao céu, desço nas profundezas do inferno, vou para a direita, vou para a esquerda, faço o que fizer. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Deus está o tempo todo. Por isso que Deus criou um ambiente chamado inferno. Sabe o que significa inferno? Inferno é a ausência de Deus. Deus está dizendo assim, eu estou em todos os lugares ao mesmo tempo. Só existirá um lugar na face, quer no mundo espiritual, quer nessa vida, eu não vou saber dizer, mas existe um ambiente onde Deus não vai estar. E Ele chamou isso de inferno. Quer Deus? Então não vai para lá. Você não quer Deus? Tem um lugar que Ele não vai estar. Isso é inferno. E o lugar que Deus não está, aí sim é o inferno. E isso não quer ir para lá. Porque Deus está em todos os lugares, em todo tempo. Não dá para você fugir de Deus. Agora, Ele não quer só estar do seu lado, Ele quer estar dentro de você. Porque quando Ele estiver dentro de você, isso vai ser ambiente de oração. Amém?
Outra coisa, o Pai é Nosso, lá no Mateus capítulo 6. Logo ele revela que ele tem uma família. Percebe isso? O pai, mas não é um pai que tem um único filho, um pai que tem uma família, que envolve toda a família. Sabe aquele pai que tem uma família gigantesca? É esse Deus que a gente acredita nele. Então o pai, o verdadeiro pai, é aquele que faz assim, ó. Ele tem um pão e ele tem 250 filhos. O que ele vai fazer com esse pão? Um pai amoroso, o que ele faz? Ele come o pão inteiro e deixa os filhos tudo com fome, é assim? Não. O que ele vai fazer? Ele vai dividir o pão em 250 pedaços e vai dividir esse pão em 250 pedaços iguais. Sabe por quê? Porque Deus não tem filho, queridinho. Às vezes nossa oração é muito egoísta, né? Me dá, eu quero, o problema é meu, eu estou passando por isso, ninguém sofre como eu, ninguém é perseguido como eu, ninguém sofre como eu, tudo acontece na vida de todo mundo, nada acontece na minha vida, ou se acontece, acontece na minha, acontece na sua, e aí vira um coitadismo tão grande, que até a gente fica com dó mesmo. De tanto coitadismo, de tanto, meu Deus, isso acontece comigo. Deus não me olha, Deus não me vê, não. Deus tem uma família. E a família é grande. Essa família é gigantesca. E tem gente passando dificuldade na família. Então, se Deus vai acudir todo mundo. Não pense que Deus vai te acudir em detrimento do outro. Não pense que Deus vai te dar um pedaço de pão maior e deixar o outro com fome, não. Deus vai dividir o pão. E se for para dividir em 1 milhão de pedaços, vai ser dividido. E aí, por isso que o texto vai entrar aqui, dizendo aqui, ó, santificado seja o teu nome. Ele vai ensinar, vai falar sobre a oração. Ele vai falar assim, ó, Pai nosso que estás no céu. E vai falar assim, vocês vão orar assim, ó, santificado seja o teu nome. Nome de quem? Do Pai? Venha o teu reino, Mateus, seja feita a tua vontade. Os 3 primeiros pedidos da oração. Quais são os 3 primeiros pedidos da oração? Tem a ver com quem? Tem a ver com Deus. Só que é uma coisa muito mais interessante. Se tem a ver com Deus, tem a ver com toda a família. Porque quando eu digo assim, ó, santificado seja o teu nome, o que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer assim, Senhor, que o teu nome seja conhecido, reconhecido, amado, respeitado em todos os lugares. Quando ele diz assim, ó, venha o teu reino, ele está dizendo assim, ó, que o reino do Senhor seja implantado nessa terra. Porque o teu reino é perfeito. E o teu governo é perfeito. E se o teu reino vier, todos os problemas da humanidade serão solucionados. Seja feita a tua vontade. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O que significa isso? Significa dizer que esses 3 primeiros pedidos que Jesus nos ensina na oração, se concretizar, toda a família de Deus será beneficiada. Sabe o que significa isso? É que Deus está dizendo assim, ó, Jesus está dizendo para nós que o Pai tem uma preocupação, e a preocupação dele é com toda a família. E que agora na oração você tem a mesma preocupação com a sua família também. É isso que ele está dizendo. Olha que coisa, isso aqui é uma coisa de pirar a cabeça. Eu estou dizendo assim, ó, pare de olhar para os seus problemas. Pare de olhar para as suas dificuldades. Olhe para o lado, tem mais gente. Você tem irmãos. E você precisa ter o mesmo olhar para essa família que Deus tem. Se a preocupação de Deus é com toda a família, logo a sua preocupação deva ser a mesma. Então eu não tenho direito, essa é a palavra, essa frase, eu não tenho direito de ter uma oração egoísta. Eu não tenho direito. Eu não tenho direito de pedir algo para mim que vai ferir meu irmão. Eu não tenho direito de pedir algo para mim que vai prejudicar o próximo. Eu não tenho direito.
Porque a família é grande. Porque isso reflete o seguinte, que toda oração que seja feita por um cristão nesse tempo, ou a todo tempo, precisamos refletir de que essa oração precisa beneficiar toda a família cristã. Toda a família. Então não pense que Deus vai entrar nesses, sabe aqueles debates entre a gente briga, sabe aquelas brigas de irmão? Não tem briga de irmão? Tem briga de irmão. E a gente briga, é o rapaz que briga pela menina. E aí começa a orar, o Senhor me dá essa menina, mas são duas pessoas em jogo. E agora? Deus vai ouvir quem? Deus não vai entrar nisso. Resolva entre vocês. Você entendeu? Como é que é a questão? Um jovem orando, mas tem dois jovens orando pela mesma menina. Ou vice-versa, a menina orando pelo mesmo jovem, duas meninas orando pelo mesmo jovem. E aí, o que vai acontecer? Senhor, interfere. Jogo de futebol. Não tem blasfêmia maior. Nós que gostamos de futebol, não é isso? A gente até se ilude com essas coisas, mas não tem coisa mais insana para Deus do que um camarada com uma medalhinha aqui, ó, uma cruz, né? Um crucifixo aqui. Oh, Senhor, ajuda o Corinthians, Senhor, ganhar esse campeonato. Do outro lado, um atleticano, né, mineiro. Oh, Senhor, abençoa o Atlético. Eu fico pensando, meu Deus, como é que Deus vai entrar nisso? Vai ouvir quem? E o povo chora e ora. Ora ou não ora? Ora e pede para Deus de joelho, Senhor, eu vou fazer um voto, eu vou andar de joelho agora, e vou fazer isso, vou fazer aquilo se meu time ganhar. Irmão, Deus não vai entrar nisso. Porque se Ele abençoar o Corinthians, ou os corintianos, coitado dos atleticanos mineiros. Na verdade, se Ele fosse ajudar de verdade, Ele ia ajudar o Goiás, que está na segunda divisão. Que não ganha nada, nem futebol de botão. Se você, num PlayStation, se você pegar o Goiás, você está perdido. Que nem ali ele ganha. Então, se Deus fosse ajudar, ia ajudar o coitado do Goiás. Não, mas o Vasco não é, de história está melhor ainda. Então, assim, Deus não vai entrar nisso. Por quê? Porque tem muitos filhos envolvidos. Então, resolva entre vocês. Então tem muitas coisas que a gente poderia dizer, né? Alguém que pede para chover, outro pede para não mandar para acabar com a chuva. Senhor, eu oro, Senhor, porque hoje é o casamento da minha filha, pelo amor de Deus, não deixa cair chuva. Que se chover vai molhar o penteado dela e nós estamos perdidos. E do outro lado da rua, dona, Senhor, a minha horta aqui, não sei que dão doida, não nasce nada. Ô, Senhor, manda chuva. E aí, irmãos, a coisa vai. Deus vai ouvir quem? Resolva, arruma um guarda-chuva para essa mulher. Goa essas plantas, né, com outra coisa, sei lá. Então a família é grande, certo? Outro ponto interessante é o pão cotidiano, versículo 3. O pão nosso cotidiano, dá-nos de dia em dia. O que significa isso? O que significa cotidiano? Diário. Pão diário, dá-nos hoje. Isso tem a ver com aquela história que a gente conhece lá no Velho Testamento. Qual que era aquela história? Do maná. O maná caía, não caía? E o que acontecia com aquele maná? Teria que comer o maná do dia. Se deixasse para outro dia, o que ia acontecer? Estragava. Temos lá, né, uns caras que tentam testar a Deus. Falaram, não, vamos ver, né, vamos fazer um estoque. Vou criar uma padaria, porque vai que no outro dia não caia pão, eu vou vender. Vou montar minha banquinha aqui. Maná R$1. Vai que amanhã não cai esse negócio. E estocou. O que aconteceu? Apodreceu. Então o pão é diário. Só tinha um dia que tinha que estocar. Que dia? Sexta-feira. Por quê? Porque no sábado não caiu o maná. Aí tinha que estocar.
E se não estocasse, aí ia dar problema. Mas no sábado poderia estocar para o dia seguinte. Se estocasse demais também e caísse para o outro dia, para o domingo, aí já era. Apodrecia também. Então isso tem a ver com o cuidado de Deus, que é diário. O que eu aprendo aqui com isso na oração? É que oração, irmão, a oração é coisa linda. Oração é remédio. Oração é cura. Está doente? Vai orar. Vai para o ambiente de oração. Mas eu não tenho forças para abrir a minha boca. Não precisa abrir sua boca. Esteja lá. Porque Jesus está dizendo assim, ó, não se preocupe com amanhã. Ore e fale para o Senhor, Senhor, me ajuda a não me preocupar com amanhã. Isso virou uma doença nesse século 21 que nós chamamos de ansiedade. É o século da ansiedade. A gente vive o amanhã o tempo todo. A gente não consegue viver o presente. Não é assim? Não consegue. A gente vive sempre o amanhã. Eu estou preocupado com amanhã. Eu tenho que levantar 4h50 da manhã. Eu preciso saber minha roupa, que eu tenho que vestir, meu uniforme, meu uniforme. Eu estou preocupado com meu uniforme. Que não é nenhuma coisa tipo, né? O que eu vou escolher, né? Eu não tenho que escolher, é meu uniforme. Eu já estou preocupado. Será que está lá pendurado no mesmo lugar? Será que a minha mulher lavou meu uniforme? A máquina que lava, né? Será que ela esqueceu? A gente preocupa. A gente preocupa se vai ter comida amanhã. A gente olha para a despensa e fala, meu Deus, será que vai ter arroz até o final, até sexta-feira? A gente preocupa. E a gente esquece de fazer essa oração aqui, ó. Senhor, dai-nos o nosso pão cotidiano. Cuida de nós todos os dias. Deus vai cuidar de nós todos os dias? Vai. Mas eu preciso aprender a depender dele todos os dias. A acreditar que como ele esteve presente hoje, ele estará amanhã. Porque ele é Pai. O Pai vai estar ali. E o filho se preocupa, deita na cama e fala, meu Deus, Senhor, me ajuda, porque será que eu vou ter uma mamadeira amanhã? Ele vai preocupar? Ele quer a mamadeira no outro dia, ele não quer saber, ele quer a mamadeira dele. Essa é uma preocupação do pai. É a mãe que levanta cedo, levanta mais cedo, para poder preparar a mamadeira dos filhos, antes de ir para a escola. Que prepara o leite com Toddy, né, com chocolate, achocolatado, para o filho ir para a escola. Que prepara a mochila. Que o pai que prepara o transporte são os pais. Estão tendo essa preocupação. Então Deus é Pai, irmãos. E a gente vai encontrar isso na oração. Quando nós entrarmos num ambiente de oração e acreditarmos e olharmos para o Pai, que cuida de nós o tempo todo, todos os dias, e que está preocupado com os detalhes da nossa vida, que como não deixava envelhecer a roupa daquele povo, que peregrinou 40 anos no deserto. Eu fiquei pensando, imaginando, como é que acontecia com uma criança que nascia, que crescia, que ganhava uma chinela havaiana, naquela época não tinha chinela havaiana, mas tivesse, de número desse tamanhozinho, e ele ia crescendo, e aqui não envelhecia. O que acontecia com aquela havaiana? Sapatos que cresciam, né, do tamanho do pé, meu Deus, do pé do Alisson, que sapato, é um milagre de Deus. Ter que vestir uns pés, aqui é o tamanho do pé daquele homem, irmão. Aquilo era um milagre diário, para crescer, para chegar daquele tamanho ali. Mas começou assim, é o cuidado de Deus. Nos mínimos detalhes, a roupa crescia no corpo, o sapato crescia nos pés, não sei o que aconteceu, é uma coisa de louco. Mas se passaram 40 anos, assim. E aí eu fico olhando para esse texto e pensando, meu Deus, né, viver. Aí eu olho para esse texto e penso assim, mas a oração me dá essa oportunidade de olhar para o Pai e vê-lo como aquele que cuida de nós, com tanto zelo, com tanto amor, com tanto cuidado, que eu não tenho direito
Irmãos, ouça isso aqui, eu não tenho direito de me preocupar com amanhã. Eu não posso ter esse direito. Preocupar excessivamente com amanhã é duvidar do cuidado de Deus. Mas eu não consigo. Eu sou extremamente ansioso, eu não consigo, o que eu faço? Oração. A Bíblia diz, Jesus disse assim, na oração, ele diz assim, lançai sobre mim todas as vossas ansiedades, porque Deus tem cuidado de vós. Você acredita em Deus? Confia nele? Vai para a oração. Um santo remédio contra a ansiedade, oração. Feche a porta do seu quarto, esqueça de tudo e todos, desliga o celular, desligue tudo, sem barulho, deixa só o barulho do carro lá fora, esquece o mundo lá fora, entra para o seu quarto e fala: Senhor, desacelere o meu coração, desacelere, eu não quero me preocupar com amanhã. É claro que eu não vou ali deitar numa cama e falar, acaba o mundo, não é assim, mas essa preocupação excessiva, desesperada, que tira o meu fôlego, que me dá taquicardia, que o meu coração parece que vai sair do peito, porque quando eu lembro do amanhã. Tem muita gente assim. Isso virou doença. Se você abrir a camiseta do desesperado, você vai ver o coração pulando assim, parece que quer já pular para amanhã, entendeu? Alguém que soa excessivamente, isso é doença, que é a pessoa ansiosa. Soa excessivamente, não consegue segurar um objeto, porque a mão está tão suada, preocupado com amanhã. Preocupado se vai ter emprego amanhã. Preocupado se amanhã, às vezes a gente preocupa se vai estar vivo amanhã. Estamos preocupados. O tempo todo, Jesus está dizendo assim, existe um ambiente de cura para tudo isso. Sabe por que tem muita gente ansiosa? É que tem pouca gente orando. Tem pouca gente que encontrou esse ambiente. Talvez os profissionais que cuidam disso, os psicólogos que cuidam dessa área, talvez os seus escritórios, os seus consultórios, é isso? Seus consultórios estão mais cheios, do que o quarto de muitos de nós, que deveríamos estar ali para poder expressar e dizer: Senhor, cuida de nós, me ajuda contra a minha ansiedade, eu não quero viver excessivamente o amanhã, quero viver hoje, aproveito hoje, usufruo hoje, percebo hoje. Quando você levantou para amanhã, você conseguiu ver os detalhes, conseguiu ver a vida ao seu redor, conseguiu usufruir, conseguiu ver os seus filhos, conseguiu ver o sorriso das pessoas, conseguiu viver intensamente hoje. A gente não vive intensamente, a gente não consegue perceber o que está ao nosso redor, porque o nosso pensamento está no amanhã. É alguém que vai da casa para o trabalho e não sabe o que aconteceu no trajeto. É alguém que assusta, que vê um prédio do seu lado e fala: meu Deus, existe esse prédio, ele está aí, tem 200 anos que ele está aí. Mas tem 10 anos que eu passo por aqui e nunca vi esse prédio. Você nunca viu, mas ele sempre esteve aí. É gente que está tão preocupado com amanhã que não consegue ver os detalhes da vida que está próximo. Isso é ansiedade. Se você consegue ver o caminhar da formiga, consegue ouvir o barulho do vento, consegue contemplar o belo, isso é bom. Agora, se nada isso mais te atrai, nada isso te fascina, o pôr do sol, a chuva que cai lá fora, o cheiro de terra molhada, se isso não te chama atenção, é porque você não está vivendo não é o amanhã. Você está vivendo é o depois do amanhã. Isso precisa nos fascinar. Isso é sinal de que nós estamos bem, que estamos saudáveis e que a oração é isso para nós. Cura. Amém? Terminando. Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. Aqui é mais claro, Porque se nós pegarmos Mateus, por exemplo, lá fala um pouco diferente, que ele fala, se nós perdoar os nossos devedores,
e Deus vai nos perdoar. Assim que a gente entende lá, não é assim? Então eu perdoo o meu próximo e aí assim Deus vai me perdoar. Parece uma barganha isso, não parece? Parece ou não parece? Parece uma barganha. Tipo, eu preciso perdoar o meu próximo para que Deus me perdoe. Eu preciso fazer algo para que Deus faça algo na minha vida. Parece uma barganha, mas é uma interpretação. E a gente descobre essa interpretação mais clara aqui. Porque aqui o texto está dizendo assim, ó, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos o que nos deve. Agora aqui é o contrário. Percebe o que é o contrário? Perdoa-nos. É como se ele estivesse dizendo assim, ó, quem nunca experimentou o perdão, não pode perdoar. E isso ele ensina-nos na oração. Ele está dizendo assim, a oração é ambiente de perdão. Ou seja, é um ambiente que você descobre que você é perdoado. Porque quem nunca experimentou o perdão, jamais perdoará. Você pensa assim, ó, eu não consigo perdoar. É porque você não foi perdoado. É simples isso. Porque tem gente que sabe que Deus perdoa. Perdoa ou não perdoa? Tem pecado que Deus não perdoa, irmão. Eu perdoo tudo, exceto aquele que a gente já sabe que... Não vamos entrar em detalhes. Mas Deus perdoa tudo. E a gente sabe disso. Agora, eu preciso aceitar esse perdão na minha vida. E sabe como é que você aceita o perdão de Deus na sua vida? Na oração. Quando você entra para a oração, que você olha para a face de Deus e você se sente perdoado. Você olha para a sua vida e se vê o ser mais indigno do mundo. Mas que quando você contempla a face de Deus, a beleza que há nele, a graça que há nele, e você se percebe perdoado, você sai desse ambiente disposto a perdoar todas as pessoas que estão diante de você. Então, se tem dificuldade com perdão, é porque tem dificuldade com oração. Se temos dificuldade com oração, teremos dificuldade com perdão. Se temos dificuldade com oração, temos dificuldade de sermos perdoados. Porque ninguém que não experimentou perdão jamais poderá perdoar. Amém? E o último, para fechar, para a alegria de todos, a última parte do versículo 4, e não nos deixe cair em tentação. A ideia que dá é que às vezes a ideia é assim, Senhor, não deixa o mal acontecer na minha vida, é assim? Parece isso, né? Senhor, me proteja, né? Não deixe acontecer nada na minha vida, livra-me dos males, 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda. Mas nós não seremos atingidos, é isso? A oração às vezes se torna meio que uma mantra na nossa vida, meio que medalhinhas, meio que chavões. Aconteceu isso na sua vida porque você não orou. Você quebrou o pé no futebol porque você orou pouco. Você machucou porque é disso. Você caiu da escada porque está orando pouco, né? E a gente começa a inventar um monte de coisa com relação a isso, por causa desse texto. Mas esse texto tem muito mais a ver no significado de que ele está dizendo assim, não me deixe ser agente do mal. Somos maus por natureza. O mal está dentro de nós. Em outras palavras, ele está dizendo assim, o texto está dizendo assim, não deixe o mal que está dentro de mim aflorar para essa vida. Sabe onde você vai aprender a ser uma pessoa boa? Na oração. Oração é um ambiente que me faz enxergar o bem o tempo todo e ser convencido por esse bem, porque Deus é bom. Não foi assim a parábola que nós aprendemos aqui no domingo desse? Do jovem rico? Deus bom é o Pai. Então Deus é bom e é tão bom que estando na presença dele o ambiente será bom. E nós estaremos num ambiente de bondade. Olhar para Deus e aprender sobre bondade. É aquietar o mal que está dentro de nós e jamais deixá-lo aflorar. Quando você perceber que você está fazendo muito mal para as pessoas, se tornando uma pessoa maquiavélica, pessoa que maquina, pessoa que no fundo, lá, escondidinho, tem alguma coisa que você sente de ruim pelo outro, é hora de entrar no ambiente de oração. E dizer, Senhor, não deixe isso que está dentro de mim se aflorar. Né? Faça como Salomão, quando olhou para o coração dele, que viu toda aquela desgraça, falou, Senhor, tranca meu coração, as 7 chaves, não deixa meu coração.
como diz o profeta, desesperadamente corrupto o meu coração. Senhor, guarda-me do meu coração. Quando nós estamos diante de Deus, estamos diante de alguém que é bom. Estando diante de alguém que é bom é ser influenciado por esse bom, pela bondade que há em Deus. E a bondade de Deus na oração, né, nos convencendo de que o mal não pode sair de nós. Ele precisa estar lá quietinho no seu lugar. E a oração vai ser esse ambiente que vai me proporcionar a continuar ser uma pessoa boa e viver a bondade de Deus na minha vida e expressar essa bondade no meu viver. Percebe o que é oração? Tão simples. Oração é estar, mais do que fazer. Oração é ser. Oração é estar diante de Deus. Estar diante de Deus é aprender a ser bom. Estar diante de Deus é aprender o que tem que ser feito, o que não pode ser feito. Estar na presença de Deus é ser convencido da sua vontade, do seu querer. Estar na presença de Deus é perceber a família, é reconhecer a sua graça, receber o seu perdão. Estar diante de Deus é perceber que Ele é o nosso Pai, que cuida de nós o tempo todo. Isso é oração. Amém? Então vamos praticar? Vamos? Eu termino aqui. Curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esse privilégio maravilhoso de poder pensar um assunto tão glorioso, tão bonito, tão especial, tão rico. De poder perceber, Senhor, o quanto o Senhor tem sido maravilhoso com a Tua igreja neste lugar, Senhor. De saber o quanto o Senhor tem sido maravilhoso conosco, ó Pai, nos proporcionando ambientes como esse. De poder estudar palavras e mais palavras com singeleza de coração, sem dúvida nenhuma de que o Senhor está presente em nossas vidas, de que o Senhor é o mais interessado que nós aprendamos todas as coisas, que o Senhor é o mais interessado que coloquemos em prática aquilo que aprendemos aqui e aprendemos com a Tua palavra, aprendemos com o nosso viver cristão, aprendemos com a Tua influência, aprendemos quando aprendemos de Ti. Obrigado, Senhor. O Senhor é maravilhoso. Abençoe a vida dos Teus filhos neste lugar de maneira gloriosa, assustador. Que a bênção do Senhor, que não significa literalmente prosperidade financeira, mas que significa prosperidade como um todo, significa vida do Senhor para nós. Então prospere a vida dos teus filhos de maneira assustadora, sabe, de maneira gloriosa. Venha sobre nós, sobre os teus filhos, sobre a tua igreja neste lugar. E que o Senhor nos ensine a viver um viver cristão simples, glorioso, mas profundo, com a profundidade que é em Ti, Senhor. Que o Senhor esteja presente no nosso meio. E que o Senhor tenha liberdade de fazer o que o Senhor quiser fazer no nosso meio. Liberdade. Que os nossos corações estejam abertos, Senhor, para a liberdade que há em Cristo Jesus, para que Cristo faça o que Ele quer fazer em nossas vidas. Pai, essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.